Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma resolução de problemas do grupo de computação competitiva do Cefet-MG. Hoje iremos trabalhar uma questão do CSS Problem Set chamada Two Knights, dois cavaleiros. Inicialmente, vamos fazer um overview da técnica que nós utilizaremos para resolver este problema, que vai ser a análise combinatória da matemática. Em seguida, vamos apresentar o enunciado do problema, para depois podermos discutir o modelo de solução. E, uma vez feita a solução, trabalharemos no algoritmo e discutiremos outros problemas relacionados. A técnica necessária para resolver essa questão vai ser a análise combinatória da matemática, como dito anteriormente. Isto porque simplesmente usar uma força bruta para tentar encontrar todos os casos, que nós vamos entender logo logo que casos são esses, não seria uma solução muito eficiente, na verdade, seria um tiro no pé, porque a complexidade de tempo de tal solução de força bruta não caberia de forma alguma nos limites de tempo do problema. E a análise matemática vai nos permitir identificar um padrão e criar um modelo que nos permita chegar a uma fórmula geral para resolver para cada tabuleiro em O de 1 a nossa solução, que vai respeitar totalmente os limites de tempo. Então, vamos lá. O enunciado da questão nos diz o seguinte: sua tarefa é contar, para cada k que vai de 1 até n, o número de maneiras que dois cavalos podem ser posicionados em um tabuleiro k por k, de forma que eles não se ataquem. A entrada da questão vai ser um único inteiro n, e a saída vão ser n linhas contendo em cada linha um número que vai indicar a quantidade de maneiras que podemos posicionar esses cavalos em um tabuleiro para aquele k específico. Perfeito? E as restrições são que o n pode ir de 1 até 10.000. Percebe-se, então, um modelo de força bruta não seria viável. E algumas coisas são interessantes da gente pontuar aqui. Primeiro é que esse tabuleiro que ele está falando é um tabuleiro quadrado, um tabuleiro de xadrez, e também é importante relembrarmos o movimento do cavalo no xadrez. O cavalo só pode se mover em L. E o que quer dizer esse L? Ele anda duas casas em uma direção e depois uma outra casa em uma direção perpendicular a essa inicial. Como exemplificado na figura aqui, ele pode ir dois para cima, um para a direita, ou dois para a direita, um para baixo, dois para a esquerda, um para cima. Exemplos de movimentos. E é importante pontuar alguns lembretes. Primeiro, o que a questão quer é que encontremos, para cada k, o número total de conjuntos existentes de casas no tabuleiro, de duas casas no tabuleiro, de forma que os cavalos posicionados nessa casa não conseguem se atacar com apenas um movimento. Porque, se fossem permitidos mais de um movimento, eles sempre conseguiriam se atacar para tabuleiros não degenerados. E outra coisa importante é que a ordem que os cavalos vão ser posicionados dentro dessa combinação de duas casas não importa também. E isso vai ser importante mais para frente, a gente vai ver por quê e vamos ter que levar isso em conta na nossa contabilidade. Então, para construir nossa solução, vamos pensar de uma forma metódica. Se fixarmos a posição do primeiro cavalo numa posição qualquer do tabuleiro, quantas casas vão restar para o segundo cavalo? E a resposta vai ser o número total de casas restantes no tabuleiro após eu colocar esse primeiro cavalo, que é k ao quadrado menos 1, menos o número de casas que esse primeiro cavalo pode atacar. E vamos chamar esse número de casas que o primeiro cavalo pode atacar de bad, por exemplo. Isso quer dizer que, para uma determinada casa inicial, nós podemos criar uma fórmula parcial que vai nos dar um número de posições válidas para esse segundo cavalo. E esta fórmula vai ser k ao quadrado menos 1 menos bad, para um tabuleiro k por k. Porém, o valor de bad não é constante. Ele depende de que posição a gente está colocando o primeiro cavalo. Isso é evidente, a gente vai ver aqui para frente, porque cavalos em posições diferentes podem atacar uma quantidade diferente de posições. Então, teremos que adotar uma estratégia de categorizar as casas do tabuleiro a fim de nos ajudar a resolver. Então, dessa forma, para a gente conseguir resolver esse problema do bad, vamos dividir as casas do tabuleiro em categorias. E vamos assumir, por enquanto, que o k é maior ou igual a 5, porque a gente vai garantir dessa forma que vão existir casas em todas essas categorias. E o seguinte, as categorias vão ser os cantos externos, os vizinhos dos cantos, a borda externa restante, os cantos do miolo, a borda do miolo e o centro. Falando pelos nomes assim, é estranho, mas a gente vai ver que agora aqui é bem tranquilo. Então, vamos agora visualizar num tabuleiro 10 por 10 quais vão ser as casas nessas categorias, quem são essas categorias. E vamos aproveitar esse processo para identificarmos quantas casas vão existir em cada categoria. E é uma coisa bem tranquila. Começando pela categoria cantos externos, nós sempre teremos 4 casas dentro desta categoria de cantos externos.
Para a próxima categoria, que são os vizinhos dos cantos, sempre teremos 8 casas nessa categoria. Agora, a borda externa restante, que são todas as casas que restaram na borda externa que não estão nas duas categorias anteriores. Percebe-se que a quantidade de casas nessa categoria vai ser 4, que multiplica k menos 4. Isto porque, em cada um dos lados das bordas, nós temos k menos 4 casas que pertencem à borda externa restante. Agora, vamos para a categoria cantos do miolo. Como a outra categoria de cantos, nós sempre teremos 4 casas nessa categoria. Agora, a categoria borda do miolo, que também terá 4 que multiplica k menos 4 casas, assim como a borda externa restante. E, por fim, a categoria centro, que contém todos os outros quadrados do tabuleiro, as casas, perdão. E a quantidade de casas nesta categoria vai ser k menos 4 ao quadrado, que é o tamanho daquele subtabuleiro ali dentro. Agora, uma vez que identificamos as categorias, de forma que o BED para todas as casas de uma mesma categoria seja o mesmo, vamos ver um exemplo para cada uma delas que nos mostre quem é o BED, ou seja, qual é o número de casas que um cavalo que esteja posicionado numa casa de uma determinada categoria pode atacar, ok? Então, começando pela categoria 1 de cantos externos, ao posicionar o cavalo em um canto, percebe-se que ele consegue atacar outras duas posições. Logo, o BED para esse cavalo, perdão, o BED para essa categoria é 2. Agora para a categoria vizinhos dos cantos. Vamos posicionar um cavalo em uma casa desta categoria e veremos que ele consegue atacar outras 3 casas no tabuleiro. Logo, o BED para esta categoria é 3. Já a categoria borda externa, ou seja, uma casa da borda que não seja um canto, nem esteja ao lado do canto diretamente, vamos posicionar um cavalo nessa categoria e veremos que um cavalo aqui pode atacar outras 4 posições. Logo, o BED para esta categoria é 4. Agora, a categoria cantos do miolo, vamos posicionar o cavalo em um canto interno do miolo e um cavalo nessa posição pode atacar outras 4 posições. Então, o BED para esta categoria é 4. A categoria borda do miolo, por sua vez, posicionando um cavalo em uma casa desta categoria, veremos que ele pode atacar outras 6 casas. Então, o BED para esta categoria é 6. Finalmente, posicionando um cavalo em uma casa na categoria centro, veremos que ele tem liberdade total e pode realizar o número máximo de movimentos que um cavalo pode fazer, que é 8. Logo, o BED para esta categoria centro é 8. Vamos agora, então, fazer um resumo dessas categorias e reconectar com a fórmula parcial que vimos antes. Começando, então, com a categoria cantos externos, a quantidade de casas nessa categoria é 4 e o BED dessa categoria é 2. A categoria vizinhos dos cantos tem quantidade 8 e BED 3. A categoria borda externa tem quantidade 4, que multiplica k menos 4, e o BED 4. A categoria cantos do miolo tem quantidade fixa 4 e o BED 4. A categoria borda do miolo, por sua vez, tem quantidade 4, que multiplica k menos 4, e BED 6. E a categoria centro tem quantidade k menos 4, tudo ao quadrado, e o BED 8. E relembrando a fórmula para cada casa que vimos antes, em que válidas é igual a k ao quadrado menos 1 menos BED, nós podemos aplicar essa fórmula para cada uma das categorias, que resulta nisso que estamos vendo aí em amarelo. Então, agora temos tudo o que é necessário para construir a nossa fórmula geral. A contagem total de todas as combinações vai ser nada mais, nada menos do que a soma das quantidades em cada categoria. E a quantidade em cada categoria vai ser o produto da quantidade de casas que existem naquela categoria vezes a fórmula parcial que montamos para cada uma. E, finalmente, nós precisamos dividir o resultado por 2 para contar apenas as combinações. Como eu disse anteriormente, para uma determinada combinação de duas casas, se eu distribuir o cavalo 1 na primeira e o 2 na segunda, ou o cavalo 2 na primeira e o 1 na segunda, ambos os casos devem contar como a mesma combinação e não como combinações diferentes. Então, para não contar isso 2 vezes, a gente simplesmente divide por 2. E desta forma, nós vamos construir a nossa fórmula geral, que vai nos dar o resultado com base no valor de entrada k, que vai ser meio de 4, que multiplica k ao quadrado, menos 1 menos 2, e pararam, pararam, pararam. E aí, aplicando as propriedades da álgebra, a gente pode simplificar essa expressão grandona e chegar numa função simples de quarto grau, que vai nos dar um resultado. E a expressão vai ser
k quarta menos 9k ao quadrado mais 24k menos 16 e tudo dividido por 2. E é importante notar que, lembra que a gente fez toda essa análise assumindo que k seria maior ou igual a 5, porque a gente precisava garantir que teriam casas em cada uma das categorias? Acontece que, se a gente aplicar esta fórmula para os Ks menores do que 5, surpreendentemente e muito bom, o resultado ainda vai dar certo, ainda vai funcionar e a gente vai obter o valor esperado, tanto para K1, para 2, para 3 e para 4. Então agora podemos passar para a parte de escrever o algoritmo. E, na verdade, o algoritmo vai ser bem simples porque a gente conseguiu resolver o problema e chegar numa simples fórmula matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função C++ que calcula para K, que recebe um valor de entrada inteiro, e nesse caso é importante a gente usar o tipo long long, porque podemos calcular números aqui muito grandes, e para evitar problema de overflow, vamos a long long, fechou? E a função também retorna o long long, e o que ela faz é basicamente retornar o valor de k aplicado naquela função ali, a imagem daquela função, fechou? Ou seja, k vezes k 4 vezes, k ao quadrado, menos 9, perdão, k quarta menos 9k ao quadrado, mais 24k menos 16, tudo isso aí dividido por 2. Feito isto, a gente pode partir para main. A main do nosso código tem que receber uma variável de entrada n, a gente tem que ler essa n, e vamos percorrer para um k que vai de 1 até n e imprimir o resultado da nossa função calcula para k aplicada nesse valor de k. Enfim, é isto, é um código relativamente bem simples. E agora, vamos fazer a submissão desse problema aqui no CSS. Estou com ele aberto aqui, TwoNights, vamos em Submit. Vou selecionar o arquivo dele que eu já deixei o código pronto. Podemos deixar aqui em C++ 17 mesmo e vamos clicar em Submeter. Aqui está o código e parará, muito rápido, já foi aceito, deu certo. E para quem quiser treinar mais um conjunto de problemas introdutórios, eu recomendo o problema permutações do CSS Problem Set e o BitStrings, que também é desse conjunto. São ótimos problemas. Muito obrigado pela atenção de todos, então. Por favor, curtam esse vídeo se gostaram, compartilhem, comentem aí nos comentários sugestões, dicas, críticas, enfim, engajem com a gente vai ser um prazer responder todos vocês. E abram esse QR Code, dê uma olhada no Instagram do GCC, siga a gente lá, vocês vão gostar. Enfim, obrigado e até a próxima.